Então vamos lá, estamos começando mais um episódio do podcast Fenomenologia e Saúde. E o tema do episódio de hoje é os limites da aplicação do pensamento de Edmundo Husserl. E a aplicação aqui a gente coloca entre aspas, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. E para falar desse tema, eu chamo o convidado Piero Disconzi. Né? Acabei de ensaiar com você, Piero Disconzi, né? Tá Perfeito, certo. Entre, perfeito. então, muito obrigado aí por aceitar o convite, por, né, poder contribuir aqui com o podcast. Né, o Piero, ele é bacharel em filosofia pela Federal de Santa Maria, né, formado em 2023. Ele é mestre em filosofia na linha de fenomenologia e compreensão pela universidade também, a Federal de Santa Maria, 24 e 26. Qual foi a sua dissertação? Foi qual tema? A minha dissertação, primeiramente, obrigado pelo convite, Jorge. Uhum. É um prazer estar aqui com você hoje e nesse podcast, especialmente poder conversar com você sobre um tema que a gente já vinha falando por trás dos Uhum. holofotes há um bom tempo, né? Para mim bom, estou realizado aqui com você hoje, Jorge. Sobre o tema da minha dissertação, ela versa sobre justamente a fenomenologia francesa, no filósofo e fenomenólogo francês Michel Henry. O tema da minha dissertação foi propor uma leitura, uma nova, uma outra forma de ler a fenomenologia de Michel Henry sob a ótica do conceito de acusativo, ligado muito ao conceito de passividade originária que atravessa a fenomenologia dele. Que a fenomenologia dele é uma fenomenologia da passividade, uma Uhum. passividade em sentido radical imanente, da qual o próprio fundamento que a gente tem ali, que fundamenta todas as coisas, é uma pura passividade. Então, o título, justamente pela minha dissertação, seria A Vulnerabilidade Absoluta do Viver, né? Uma análise do conceito fenomenológico de acusativo em Michel Henry. Então, a minha dissertação ela versou sobre essa análise desse conceito que a gente tem que no francês seria quase como o nosso sujeito e objeto direto, né, acusativo e nominativo, e na fenomenologia de Michel Henry, uma vez que a gente está operando com uma camada não intencional, esse nome um pouco assusta, né, alguns, que é uma esfera puramente imanente, da qual não visa nada para além de si, como é que a gente pode chamar esse acusativo, né? Uma vez que o acusativo na linguagem ordinária é algo que nos acusa de fora e que nós sofremos essa ação, aqui dentro dessa esfera de imanência é um acusativo interior e a gente pode chamar de autoacusativo, né? Porque é a vida mesma que se coloca nesse lugar de ser vulnerável, de ser frágil. Né? Uhum. Aqui, vulnerabilidade e passividade num conceito, num sentido muito específico, fenomenologicamente, não ligada à questão de vulnerabilidade social, etc., mas como o próprio operar desse fundamento funciona, né? Uhum. Na fenomenologia de Michel Henry. Uhum, legal, legal. Legal, vamos discutir isso ao longo da conversa, Beleza. né? Então, essa é a sua dissertação, o tema da sua dissertação, e agora você está fazendo doutorado em filosofia, agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Muito bom. Você é membro e pesquisador do grupo de pesquisa Patos, Fenomenologia Material, Intersubjetividade e Religião da Federal de Santa Maria, no grupo do CNPq, e do grupo Russell Fenomenologia Concreta, Universidade de Buenos Aires, é UBA, Isso, uhum, exatamente. na Argentina. E, né, como você falou, tem interesse e atuação na área de fenomenologia, Edmund Husserl, Michel Henry e Jean-Luc Marion. Né? Atualmente, sua pesquisa investiga a possibilidade de uma proto-evidência do fluxo originário do tempo a partir dos. Aí você, né, pronuncia aqui para mim, de C manuscript Os da manuscritos C, Russeliana. né? Ah, Isso. aham, Cessus Tardio sobre a Constituição do Tempo. aham, muito bom. Do Edmund Husserl. Muito bom, cara. Muito. Né, vai ser um prazer imenso ter essa conversa com você. E vamos começar já explicando um pouco o título para o pessoal, né? O título Certo. que a gente estava discutindo agora, os limites da aplicação do pensamento do Edmund Husserl. Né? A aplicação a gente coloca aqui entre aspas, e né, como você havia
comentado comigo, eu achei muito interessante o fato de que boa parte da obra do Russell foi publicada em vida, né, de modo que, né, como é que ocorre essa recepção conforme esses manuscritos vão sendo publicados. E essa recepção a gente pensa tanto dentro da filosofia quanto fora, no sentido de, Exato. digamos, uma espécie de aplicação na clínica ou em outras áreas. Né? Então eu queria falar um pouquinho do título, né? Vamos entender assim o que, que a gente está querendo chamar por aplicação, recepção, né? Vamos explicar isso para o nosso ouvinte. Eu acho que a gente pode chamar de, quando a gente coloca justamente entre aspas, aplicação, recepção, como você já havia trazido um pouco agora no começo, o que que a gente tem de Russell até agora publicado, né? Não só a recepção dos seus leitores naquela época de Russell, seus Uhum. alunos, Uhum. mas como também como o pensamento dele foi se difundindo no mundo inteiro, né? E aqui eu acho que a gente poderia pegar, sendo muito mais específico, assim, o nosso contexto Brasil, o contexto do Brasil mesmo, né? Como veio o Russell para cá, o que a gente entende por fenomenologia a partir do que nós temos publicado na nossa língua portuguesa mesmo, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós temos diversas escolas de fenomenologia, se é que a gente pode dizer assim. Por exemplo, a gente tem um pensamento muito forte em Merleau-Ponty, fenomenologia da percepção, uma ontologia da carne, os heideggerianos, né, não ficam para trás nesse sentido. Temos ali com o professor Nilde Stein, um grande heideggeriano, foi aluno de Heidegger no período Ser e Tempo, né, que ainda hoje é muito bem trabalhado. Temos também Emmanuel Levinas, com Suzin, Perventino Pivato, o piano. Só que Russell é uma coisa que não dá para dizer muito bem quem é que trouxe Russell, né? Porque justamente a recepção de Russell aqui não veio justamente por quem estudava Russell, mas veio justamente por quem estudava esses outros filósofos que a gente acabou de falar aqui. Então, Uhum. uma recepção propriamente russeliana a gente não tem. E, de certo modo, as obras que nós estudamos aqui são obras que, bom, temos a tradução, mas são de dois períodos específicos que eu gostaria de dizer aqui, que é o período das investigações lógicas, né? 1900, 1901, que a gente pode dizer que seria uma obra de epistemologia, teoria do conhecimento, e a sua virada transcendental, as ideias um. E aí, depois das ideias um de 1913, a gente faz muita alusão, né, às meditações cartesianas e a crises, né, que é o período tardio. E aí, geralmente, a recepção no Brasil, no que tange a essas obras traduzidas, né, dizemos que o último Russell é o Russell da crises, né? Acabou ali, Russell. Essas são as obras de Russell que nós temos, né? Uhum. Só que aí que está justamente, são poucas obras de Russell que foram publicadas em vida. Muita coisa ficou nos holofotes, né? Não foram publicadas, ou às vezes o próprio autor não quisera que fosse publicadas, né? O professor Dan Zahavi que fala muito isso. Porém, a grande parte do que a gente vem a ter depois, aquela distinção clássica, né, entre uma fenomenologia estática e genética, a gente não tem propriamente no Brasil essa distinção, Uhum. porque tem de ser sempre sei lá, uma sistematização de Russell, né? E até que ponto a gente pode sistematizar a obra russeliana nesse sentido? A gente tem um período estático, que a gente pode dizer que são as investigações lógicas, a virada transcendental de 1913. Porém, a virada genética mesmo, ela não é publicada em vida, né? A primeira obra, se é que a gente pode dizer que tem um preâmbulo de genética, seria as lições sobre a consciência interna do tempo. Só que, novamente, esse texto ele é fragmentário também. Temos textos que fazem alusão a 1905, com as discussões sobre Brentano da análise do tempo. E aí, no próprio texto, a gente tem conceitos, discussões que não dizem respeito propriamente a 1905, mas são edições
dirigidas a 1917. Mas ainda assim não é uma virada propriamente genética, o que muitos consideram ser uma virada genética aí. Ah, tem gente que considera lições. Aí começa a virada genética. A automatização do Exatamente. tempo. Aham. Só que ainda ela é muito formal ainda, a análise da temporalidade ali, né? Sim, Por eu exemplo, a gente tem concordo. a análise da melodia, etc. A gente não vai ter, por exemplo, na virada genética, temas mais concretos, né? Por Uhum. exemplo, um trauma, por exemplo, né? Você não vai abordar propriamente o trauma, mas ele vai abordar outros fenômenos mais da vida cotidiana, assim. Por exemplo, os fenômenos da primeira infância, né? Como é que eu não me recordo deles, né? Você vai ter uma coisa muito engraçada que ele vai Isso dizer nos manuscritos, já Isso, na chamada exato, virada genética. Então, antes da gente exatamente. começar, né, vamos, acho que é assim, interessante explicar para o nosso ouvinte a diferença entre fenomenologia estática e genética. Né? Acho que Uhum, eu gosto muito perfeito. dessa distinção, até né, muitos de nós, Uhum, dos ouvintes são psicólogos, na fenomenologia genética que né, acho que tem uma fonte de insights muito interessante assim, para né, pensar o nosso campo. exato, exato. Bom, a fenomenologia estática, né, a gente pode delimitar muito bem no período das investigações e na virada transcendental de 1913, que consiste justamente na análise das estruturas essenciais de como o fenômeno aparece, né, em sua correlação com o quê? Com essa primeira pessoa, que podemos dizer que somos nós, pelos Uhum, quais nós visamos um objeto e ele nos aparece em carne e osso, e nós nos atentamos então nessa análise puramente descritiva entre o eu e o objeto, nessa estreita correlação entre os dois, né? O que a gente pode dizer, a análise de um objeto que aparece enquanto constituído, constituído no sentido que é visado, que é intencionado, e o constituinte, que são os nossos atos, né? Ou vivências. E aqui vivência no sentido muito específico também, como o Russell usa, não no nosso sentido comum de uhum, uhum, pessoas que... Mas vivência no sentido de perceber um objeto, né? Então aqui nós seríamos, de uma forma muito sucinta para o nosso ouvinte, seria nesse sentido, essa análise das estruturas essenciais da correlação. Agora, na análise genética, genética não diz sentido de genética da biologia, mas de gênese de uma história sedimentada, diz respeito a como se dá o processo de constituição desde as nossas vivências, dos nossos atos de perceber um objeto, como se efetua a constituição desses atos, né? Então a gente tem toda uma análise temporal, uma análise passiva de como se constituem nossos atos, que não se dá como na análise estática, por uma ótica já da reflexão, uma ótica que na descrição de como o objeto aparece não era ainda considerado a temporalidade, de certo sentido. Aqui nós nos atemos pela gênese temporal de como é constituído os nossos atos que constituem esses objetos da camada estática, né? Todo o processo de historicidade, de temporalização até que o nosso ato seja constituído, né? Então aqui entramos a questão da primeira infância, que Russell vai dizer que, bom, é impossível nós nos atermos, de certo modo, à nossa primeira infância, porque ele vai dizer que ali nós não temos um ego transcendental. Para sermos ele ego fala isso. transcendental, temos que ser um ego adulto, né? Uhum, E aí ele, uhum, e ele vai usar até certos exemplos muito curiosos aqui, Jorge, dos manuscritos C, que dentro do útero, o bebê, ele já é dotado de uhum, uma intencionalidade passiva uhum, sim. pelo processo Cara, da mãe. E aí uhum, ele meio co-intencionado, de certo, co-intenciona as coisas da mãe, sabe? Eu achei isso muito curioso, assim, Russell falando sobre a experiência de bebês da primeira infância, sabe? uhum, Então, a análise genética, ela visa, de certo modo, se a gente quiser colocar em termos do nosso ouvinte, esse processo de construção de atos desde a primeira infância, da qual nós não temos lembrança, e nós somos impossíveis de lembrar diretamente, né? uhum, Porém, o que a gente poderia aplicar aqui seria uma certa retenção primária, que na primeira infância nós retemos de forma passiva, e no decorrer da nossa
do tempo, quando somos um ego adulto, nós temos uma certa associação originária com algo que por mais que eu não tenha uma recordação ativa, nós temos uma retenção primária daquilo, né? Uhum. Ou seja, eu posso não me lembrar, mas passivamente eu tenho retido aquilo. Uhum. Sim. Então a gente pode dizer que a análise genética diz respeito ao como é a constituição genética dos nossos atos de perceber, de recordar, né? Uhum. E como É, nós podemos voltar a eles. de certo modo, né, aí você, né, a partir das suas leituras você me corrija, mas a partir da fenomenologia genética que seria possível falar em algo como biografia, né, algo como história pessoal, algo como desenvolvimento humano. Perfeito, perfeito. Porque aí Russell ele vai considerar justamente aquilo que ficava muito na verdade, transcendental da estática, a facticidade, né? Uhum. Mas aqui uma facticidade muito específica, né? Que seria a desse sujeito que vem a ser transcendental, né? O processo de desvelamento do sujeito transcendental por essa ótica genética, por essa ótica, de certo modo, biográfica, né? Nessa história do sujeito até o seu processo teleológico, que seria um sujeito transcendental constituidor de sentido, né? Uhum. Perfeito, Jorge, perfeito. Legal. Aí, continuando, né, o seu raciocínio, você fala que a fenomenologia, né, é como se fosse uma nova viragem no pensamento do Russell, tendo em vista que boa parte, ou se não a totalidade, da, dos textos de fenomenologia genética são póstumos. A totalidade, parcialmente, e, né, de qualquer modo, o que vai acontecendo nesses manuscritos para que haja justamente essa viragem? Sim, não, perfeito, assim, porque, por exemplo, a virada genética de Russell, ela inicia justamente em 1917 a 21. O primeiro texto escrito dele sobre essa preocupação com a genética, a gênese, são os manuscritos de Bernal, né? Que a Uhum. gente tem como Russeliana 33, publicado em 2001. Ah, esse texto é a edição brasileira do Lições para a Fenomenologia da Ah, Consciência Externa do Tempo. Tem esses textos, se não me engano, né? Deixa eu não ver. necessariamente. As lições sobre o tempo, a gente tem ali que seria de 1905 a 1910, né? Uhum. E Mas a aí, edição brasileira eu acho que publica junto. os manuscritos de Bernal? Acho que sim. Depois eu confiro. Ah, Eu posso ah, estar errado. Acho que assim, minha memória é péssima. pelo que eu sei, a gente só tem as lições Uhum. publicadas em português. E os manuscritos Uhum. de Bernal, a gente só tem uma tradução em francês. Não Uhum. tem nem pro inglês, assim. E Uhum. curiosamente, nós só temos a parte A das lições publicadas em português. A parte Uhum. B, a gente só tem em Uhum. inglês. Uhum. Uhum. E então, os manuscritos de Bernal é como se fosse uma renovação dos temas que a gente tem nas lições sobre o tempo, de Uhum. 1905 a 1910 ou 17. Só que agora justamente sobre uma outra ótica, né? Que era justamente o que ele começa nas lições, que é sobre o problema da constituição do passado, como a gente consegue ter a percepção do passado, e aqui na genética dos manuscritos a gente já retoma esses temas sobre a primeira infância, não justamente nesses termos, mas é o que abre a possibilidade de pensar o passado, a história sedimentada, ou um contexto de biografia, né? Que a Uhum. gente pode dizer assim. E aí a gente tem as análises sobre as sínteses passivas, né? Que está totalmente junto com os manuscritos de Bernal. E por fim, por fim não, é um modo muito estranho de Uhum. dizer em russo, enfim, nós temos os manuscritos C, que também trata justamente sobre a constituição do tempo, mas com certas correções, certas retomadas de temas das lições. Alguns vão dizer que são certas recaídas em coisas que Russell havia criticado e está voltando, mas a gente pode dizer assim que esses textos que deveriam ser, que talvez devessem ser publicados em vida, justamente foram publicados póstumamente, né? Os manuscritos de Bernal, por exemplo, eles deviam ser publicados, se eu não me engano, na década de 60, 66, por Eugen Fink.
Uhum. Porém, por algum motivo, o Fink acabou não publicando eles. E aí só vieram à luz em 2001. Os manuscritos do grupo C estavam na mão de Fink também, mas também não, talvez eles não devessem ter a luz do dia, por exemplo, assim, justamente porque é muito difícil de você ordenar o que está, com quem Russell está dialogando precisamente ali. Uhum. Porque, por exemplo, a gente vai ter certas concepções de que a consciência do tempo ali, ela é não intencional. Mas depois, em outros manuscritos do mesmo grupo, vai dizer que a consciência ela é intencional de forma passiva, a consciência do tempo, né? Uhum. Então fica muito difícil assim de você justamente sistematizar, entende? Opa, calma lá, não Uhum. intencional em Russell, ah, como assim? E aí, novamente, ele volta com intencionalidade. Então aqui a gente já tem uma certa lacuna, né, do que a gente considera ou não. Uhum. Sim. Mas aí, novamente, a gente precisa ver com quem ele estaria dialogando nesse sentido, né? Uhum. Sim. Esse estatuto do intencional e não intencional em Russell é uma dificuldade que eu tenho bastante, porque em investigações lógicas você tem claros exemplos de atos não intencionais, como a própria dor, né, ou, se não me engano, a náusea, ou algo do tipo. De Perfeito. modo que com a viragem transcendental há a impressão de que intencionalidade é constitutiva, no sentido de que né, não é possível pensar atos ou né, fenômenos que não pressupõem a intencionalidade. Né? Então, confesso que isso sempre foi muito confuso para mim, sobre o estatuto do intencional e não intencional. Uhum. Né? Né, e tem outros momentos que o não intencional acaba mais exercendo uma outra função, no sentido de se referir a elementos estruturais, talvez elementos que tornem possível a correlação. Você Própria consegue falar um pouco? intencionalidade, né? Uhum, Eu acho que isso aí também tem uma influência ah, francesa, assim, não em Russell, né? Mas uhum, como a tradição francesa lê Russell, por exemplo, de que a própria Rilé, uhum, ela haveria um estatuto não intencional, né? Um não intencional que alimenta a forma, que seria a própria uhum, intencionalidade, né? Algo que ele já coloca nas ideias Zoom. uhum, Porém, se a gente pega, por exemplo, um autor como Michel Henry, ele vai dizer que a Rilé, ela não se transforma em intencional, né? E aí, agora, no sentido russeliano, quando a gente tem as sensações, uhum, e dentro do projeto dele, faz sentido a gente procurar dar um certo estatuto para essa Rilé, porque senão, uma vez que não intencional, como é que a gente vai fazer justamente a investigação da possibilidade da intencionalidade nesse sentido, né? Da morfé, da forma. Então aqui parece que necessariamente a Rilé ela precisa de certo modo ser inteligível, né? Para uma investigação transcendental no contexto das ideias um. uhum, Porém, Russell vai falar uma outra coisa nos manuscritos C, que certos atos temporais, atos de constituição, eles, devido ao seu caráter temporal, da estrutura temporal do horizonte, retenção, passado, presente e futuro, eles têm essa tendência ao obscurecimento do passado. E aí ele vai dizer que esses atos eles se tornam não intencionais, uhum, porque você não pode mais voltar a eles, eles não são mais visados. Ou uhum, seja, por uma uhum, própria estrutura temporal, eles se tornam não intencionais, né? E uhum, isso é como também Russell, de certo modo, vai compreender a noção de inconsciente. uhum, Porque o inconsciente fenomenológico, né? Vamos colocar muitas aspas aqui nesse inconsciente russeliano, é aquilo que pode vir a se tornar consciente intencionalmente, né? No sentido da intencionalidade, como também é aquilo que pode voltar a ser, de certo modo, inconsciente, cair no obscurecimento, né? Então é nesse sentido que a gente fala de um não intencional russeliano nesse primeiro momento, né?
Uhum. E aqui a gente já tem estudos, estudos não, a gente tem a própria Russeliana 42, infelizmente tem em alemão, que é justamente sobre a noção de instinto e inconsciente. E por incrível que Hum. pareça, nessa Russeliana, eu estou muito curioso para ler, inclusive, ele vai falar sobre Freud. Ele cita Freud, olha. Ah, é mesmo? É Caramba! mesmo, sabe? É que eu ia falar isso, sobre a noção de inconsciente, que é um conceito totalmente discutido, né, no período. Não se trata exatamente de uma criação do Freud, né, como se só a partir dele a gente pudesse falar em algo como inconsciente. Sim, Né, mas o Lipps, o Ferner, né, é um conceito amplamente discutido ainda aqui. Né? Evidentemente, cada autor tem a sua especificidade. E eu ia fazer outra pergunta, mas eu fiquei muito curioso também. Você ainda não leu, né, esse texto? não, infelizmente não. Uhum, Mas tá, adoraria então. ler junto, hein, caso. Uhum. Nossa, legal. E, mas, então já vou para essa pergunta. São manuscritos, no final das contas. Tanto que chega o momento da entrevista que você comenta que esse texto, na verdade, não tinha pretensão de ser publicado. Né? Esse texto deveria ser publicado. É, e, afinal, são manuscritos, são textos que não foram. Ixi, caiu a câmera aqui. Pronto. Não foram publicados em vida por algum motivo. É, e, bem, o nosso tema é esse, os limites da recepção Exato. da aplicação de Russell, tendo em vista os manuscritos e seu estatuto enquanto manuscrito, não como um texto publicado, revisado, né, digamos, visto, né, publicado pelo Russell em vida. Que cuidados que a gente tem que tomar para na leitura desses textos, para a recepção desses Sim. textos, até para, né, o reconhecimento das teses desse texto? Não, exato. Eu acho que o principal cuidado que a gente tem que tomar sobre o cuidado quando a gente vai justamente visar esses textos, primeiro, tendo em conta sobre o que ele está dialogando, com quem ele está dialogando, né? Por exemplo, algum desses manuscritos do grupo C, você vai ver que Russell ele está discutindo com ele mesmo. Uhum. É como se certos manuscritos fossem revisões das suas próprias teses, como até se fosse alguns manuscritos eram como se fossem aulas, aulas que ele estava preparando de certo modo. Uhum. Só que o modo como o Russo prepara a aula é praticamente ali naqueles textos é como se fosse para ele mesmo, assim, as aulas, né? O Russo tinha essa coisa de ser um monossilábico às vezes, mas o principal cuidado é justamente que são alguns textos são de revisão de suas próprias teses, Uhum. correções, ter o cuidado justamente com que ou quem ele estaria dialogando naquele período ou pretendia dialogar, para quem ele está escrevendo aquele texto, né? Uhum. Alguns textos ali, por exemplo, como eu falei acerca da temporalidade, os manuscritos se carregam o nome de textos tardios sobre a constituição do tempo, mas não Uhum. abarcam só a constituição do tempo. Tem um longo debate sobre a intersubjetividade, o mundo da vida, algumas coisas que vão aparecer em crises, que, se eu não me engano, foram publicados em 1937, a primeira parte, né? E esses manuscritos são de 29 a 34. Ou seja, tem Uhum. temas ali que vão aparecer depois em crises. Ou seja, são algo que talvez que eram preparatórios, mas que aparecem talvez de uma outra forma em crises também. Uhum. Outras coisas que a gente tem ali também dizem respeito à Russeliana 14, 15 e 16, que são Uhum. os três tomos sobre a intersubjetividade. Aparecem ali também. Então, eu diria que o principal cuidado quando a gente tem que levar em conta esses manuscritos são manuscritos que, por certas vezes, estavam carentes de revisão, ou são revisões, ou às vezes eram até aulas ou palestras que ele visava ministrar, mas, sobretudo, que ainda, pelo próprio Russell, naquele período, creio eu, e também alguns intérpretes,
não viam a luz de serem publicados, né? Uhum. Então a gente tem que ter esse cuidado também, mas também o cuidado quando a gente, que é o que a gente está fazendo aqui agora, é com o que está publicado em vida, né? E aí a gente tem aquela cisão. Então nós consideramos somente o que está publicado em vida ou o que também foi publicado póstumamente, né? Por exemplo, a gente tem as Ideias 2. Uhum. As Ideias 2 agora saiu uma nova reedição em 2024, porque a primeira edição que a gente tem, ela era editada por Edith Stein. Uhum. Ou seja, essa que saiu agora é uma revisão que foi feita pelo próprio Russell. Uhum. Então a gente Uhum. tem essa diferença também. É um manuscrito que era para ser publicado, um manuscrito, não, uma obra que era para ser publicada, porém não veio à luz, mas era algo que foi editada pelo próprio Russell. Uhum. Tanto que na introdução, o próprio Russell está falando ali, né? Ah, essa é uma edição que não foi editada, revisada por Edith Stein, é a minha própria revisão, né? Esse é um exemplo de texto que aparece isso, né? Que era para ser publicado. E aí a gente tem textos também de Russell que também sofrem dessa mesma questão de ser revisados e estão publicados por ele mesmo. Claro, por Heidegger, por exemplo, que são as lições sobre o tempo. Que ali você vê um movimento no próprio texto publicado, entre aspas, por Russell, do qual ele mesmo está fazendo as correções, né? Do seu Uhum. texto, de temas que aparecem sobre a primeira parte das lições, e aí depois você já vê que já tem umas outras coisas. Então, haveria essa questão também, assim. Ou Uhum. seja, há textos de Russell que ele mesmo revisa no próprio texto e é publicado ou mandado Uhum. ser publicado por ele, e há aqueles que não teve a luz do dia, por exemplo, né? Como os manuscritos C, os manuscritos de Bernal, as Uhum. sínteses passivas, né? As sínteses ativas, que creio Uhum. que seriam publicados ou justamente careceria de uma certa revisão ou estava ainda para ser revisado e depois ser publicado, né? Por exemplo, os manuscritos 6 de Bernal passaram pelas mãos de Fink, e Fink ficaria encarregado de publicá-los, né? Uhum. Nesse sentido. Uhum. E né, uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação é sobre, né, você usou a palavra sistematização, né, no sentido de que é necessário ter muito cuidado com a sistematização do pensamento do Russo, tendo em vista, né, tudo isso que você falou. Né. Me fala um pouquinho, né, sobre o, o que você entende por perigo de sistematizar. Eu acho que o perigo de sistematizar é quando a gente pega um filósofo, a sua teoria, e Uhum. tende a incorporar ela como um sistema que explica todas as coisas, né? Uhum. Por exemplo, vamos pegar o período da modernidade mesmo. Idealismo Uhum. alemão é um ótimo exemplo. Uhum. Fichte, com a doutrina geral da ciência, o saber absoluto, um sistema que explica toda a doutrina da ciência, um tipo de absoluto do qual é o fundamento de tudo, que seria. Em Fichte também tem o ego como princípio, né? O ego Uhum. absoluto como princípio. Hegel também, através do sistema absoluto, do espírito absoluto. Uhum. Schelling também. E aí, em Russell, a gente tem uma certa dificuldade de como é que a gente consegue incorporar a filosofia de Russell num sistema. A gente faz uma estreita relação das investigações lógicas de 1900 a 1901 com a crise, né? Usando como exemplo, a gente pode dizer que Russell está fazendo o mesmo percurso, entende? E, bom, a gente vê claro ali nos textos de 1901 a 1937, por exemplo, que muitas coisas, elementos textuais ou notas de rodapé, Russell mesmo se corrige, né? Por exemplo, quando você pega as investigações lógicas, né? Que ele dizia que a fenomenologia era a psicologia descritiva. E aí você pega a introdução das ideias 1 que a gente tem em português, ele mesmo já fala ali que
ele foi, que na época das investigações lógicas, ele foi mal interpretado quando ele falava que fenomenologia era psicologia descritiva, né? Uhum. Então, a gente pode dizer que talvez haja um sistema que explique tudo, mas esse sistema filosófico diz respeito a um determinado período e objeto do método. Uhum. Por exemplo, investigações lógicas. A gente pode dizer que tem um sistema filosófico ali. Sim, um sistema que diz respeito às condições de possibilidade do conhecimento. Uhum. Como nós conhecemos a coisa, né? Se em Kant a gente tem a pergunta pelo que conhecemos, ali é como conhecemos, né? Aí é virada transcendental. A virada transcendental a gente pode dizer que justamente seria um outro sistema nas ideias um, ou se a gente quiser incorporar os três livros, né? Que é ideias um, 2, 3. O primeiro é sobre uma introdução geral à fenomenologia, o segundo que trata de exemplo, problemas mais concretos, né? Questão da natureza, corpo, Leib-Corper, e o 3 seria a relação com as ciências, né? Ou seja, a gente poderia dizer que essas três obras são uma sistematização? Sim, porque elas partem já do pressuposto das ideias um, que é uma introdução à consciência pura, à fenomenologia pura, e como essa fenomenologia pura, ela vai fundamentar o Leib-Corper nas ideias 2, a fundamentação da natureza, as motivações para esse eu, e depois também como isso é a própria noção de transcendental vai fundamentar as ontologias regionais das ciências, né, que a gente tem nas ideias 3, por exemplo, né, até com a própria noção de psicologia que ele está tratando naquele período, né. Uhum. Então aqui a gente poderia dizer que tem uma sistematização também. Se a gente quiser arriscar uma sistematização da obra, ela diria respeito ao período e ao que Russell estaria investigando. Uhum. Ou seja, a gente não vai conseguir falar de passividade dentro das investigações lógicas, talvez consiga pela quinta investigação lógica, né? Como você havia falado, dos sentimentos não intencionais, por exemplo, né? Da dor, por exemplo. Mas ainda assim é muito. Eu consideraria arriscado, assim, sabe? Uhum. Ou seja, você abarcar um sistema, desde as investigações lógicas até a crises, é muita história que tem aí dentro, né? É muito Uhum. tempo que tem. Uhum. Porque E Russell muitas diferenças tinha. internas também, né? Exato, Muitas correções, digamos. exatamente. Porque Russell Uhum. tinha 42 anos quando escreveu as investigações lógicas. Na Uhum. Crises ele já estava com 78. Uhum. Sim. Então tem uma Né? longa diferença, né? E essa sistematização também tem em vista uma certa visão de mundo, no sentido de como é que eu consigo responder diversos outros problemas que não foram diretamente abordados por Russell, mas que, né, pensando no sistema, esse sistema forneceria referenciais para responder esses problemas, Exato. né? E, né, então, mesmo no sistema ideias um, ideias 2, ideias 3, a gente pode pensar o quanto é possível esse sistema conseguir dar conta da Sim, sim. tematização de outros fenômenos. E, né, então, pensando nessa necessidade, né, por exemplo, algo que foi surgindo mais, né, em alguma medida com o próprio Merleau-Ponty, mas de maneira mais acentuada nos anos 80, sobre o estatuto da vida em geral, né, da vida biológica em geral. Por exemplo, né, a bactéria, do estatuto do próprio cérebro e assim por diante, algo que não recebe um estudo, né, uma investigação sistemática do Russell, mas, né, digamos que a pessoa que está interessada por esse tipo de problema esperaria do próprio Russell ao menos referenciais para esse tipo de resposta. É, como que devemos lidar com esse tipo de expectativa, tendo em vista uma expectativa que de fato, né, pode ser realizada em relação ao pensamento do Russell, seja qual forma de sistematização a gente conceba, ou, né, não dá, simplesmente não dá. Como é que você vê esse tipo de coisa, por exemplo? Esse tipo de expectativa? Olha, eu acho que
a gente, quando a gente tenta lidar com essa certa expectativa, ligando a fenomenologia a outros campos, né? Uhum. Eu penso que a fenomenologia russeliana sozinha, ela não tem como fazer isso, né? Uhum. Mas ela fornece ferramentas, né? E aqui a gente pode usar a própria noção de intencionalidade. A gente pode aplicar o conceito de intencionalidade para o cérebro. Se a gente quiser, de certo modo, fazer o que a gente tem hoje, a naturalização fenomenológica, né? De Uhum. certo modo, a gente pode, né? A gente tem investigações sobre isso, né? Mas agora, quando a gente tenta fazer isso no próprio Russell, a gente tem que levar em conta justamente com o que ele tá com o que e quem está dialogando e Uhum. quais eram as pretensões dele naquele período, né? Por exemplo, até pela própria noção de ciência, né? Ok, naquele período o Russell estava preocupado com o positivismo, o psicologismo, a naturalização. Daí, no contexto das investigações lógicas, daí parece que em crises, parece que retoma o mesmo problema, só que por uma via transcendental, né? Uhum. Não é mais a via da fenomenologia puramente descritiva, como teoria do conhecimento. Então, quando a gente aplica, ou melhor, aplica, né, entre aspas, e tenta suprir essa expectativa, eu acho que Russell tem ferramentas para a gente poder pensar isso, a questão do, da intencionalidade, até a questão de quando o Russell fala da sinestesia, né, do corpo, né, os movimentos sinestésicos, mas com um certo cuidado, né, para a gente poder aplicar no que a gente chama hoje de um termo norte-americano que está muito famoso, as hard sciences, né, que a gente fala Uhum. hoje, né? Uhum. Uhum. Porque, por exemplo, você consegue ver hoje, assim, é muito Merleau-Ponty aplicado, né? Uhum. Merleau-Ponty é um filósofo que trabalhou para, assim, com a fenomenologia e as ciências cognitivas, né? De certo modo, meio que, não que tirasse o transcendental, mas ele tirasse da própria esfera de consciência pura, né? Aplicando mais no concreto mesmo. Uhum. Você vê na filologia da percepção os próprios exemplos que ele usa, né? Uhum. Então, eu acho até que talvez Merleau-Ponty seria até melhor do que Russell nesse sentido, sabe? Ele tem um Uhum. estreito diálogo nesse sentido, né? Não que Russell não consiga, mas e a gente não precisa a gente não precisa ser fiel totalmente a Russell, né? Mas eu acho que sozinho assim não teria como. Fornece ferramentas, mas sozinho mesmo não teria como explicar esse contexto do BIOS assim, né? Que a Uhum. gente está Sim. falando aqui. Sim. É, eu concordo com você nesse ponto. É algo que, até na formação de psicologia, as diversas disciplinas, muitas vezes a gente acaba botando essa expectativa, mais do que botando essa expectativa, os próprios autores acabam Sim, criando o próprio Freud, por exemplo, na medida em que, a princípio, a gente tem a chamada metapsicologia, né, um modelo, digamos, psicológico pensado para conseguir explicar, né, todos os efeitos do processo analítico, né, associação livre, análise dos sonhos, de que modo os sonhos são formados, e progressivamente você tem uma análise da sociedade. Né? sim, Progressivamente você sim. tem concepções, teses filosóficas bastante refinadas e explicadas a partir desse modelo, né? O que para mim já, né, pelo menos na minha opinião, já começa a passar em muito os limites da psicanálise. No próprio Skinner, no próprio behaviorismo radical, né, o seu caráter radical vai um pouco nesse sentido. O Skinner é o cara que vai discutir instituições culturais, como você criar um modelo de sociedade tendo em vista o conhecimento da análise do comportamento, né? Sim. Como se aquela disciplina fosse né, os seus preceitos básicos, né, conforme você derivasse eles, como se esses preceitos básicos fosse o suficiente para explicar tudo, né, para Não, dar conta de exato. tudo, né, e tanto que conversando com colegas, com alunos, etc, tipo, você tem um texto que fala de uma visão fenomenológica de, sei lá, um assunto aleatório, né, uma visão fenomenológica de
violência policial do Brasil, sabe? É, algo nesse sentido. Pois é, e aí que tá, eu acho que até quando se pergunta, uma visão fenomenológica da violência policial. Só que tá, eu acho que a própria questão quando se faz essa pergunta, ok, mas que visão fenomenológica você quer, né? Aham, Sabe, por exemplo, a gente pode pensar a violência fenomenológica, uma visão fenomenológica da violência por Levinas, por exemplo, sabe? aham, Levinas, que é um autor que parte da fenomenologia, que tem uma noção de ética, ética como filosofia primeira, né? uhum, E quando a gente vai falar se a gente quiser falar de intersubjetividade, mas justamente do outro, né? uhum, Que em Russo a gente tem toda essa questão, essa problemática do outro, como se constitui outro, como se dá essa correlação com o outro, né? Que a descrição que Russell faz ali é uma descrição muito bonita do outro, né? O alter ego, né? Essa comunidade intermonádica. E um outro em Levinas, de uma forma muito sucinta, é o completamente estranho, alheio a mim, e do qual a recepção dele não é uma recepção boa. É aquele que, de certo modo, me vulnerabiliza, me acusa, uhum, né? uhum. É aquele que, de certo modo, eu lembro que um professor usava muito exemplo, ele vai apontar a faca pra mim, sabe? Ele não vai querer saber se eu tô bem, sabe? Né, o outro no Levinas tem como se tivesse um rosto, né? Exato, exatamente. Uhum, E, e justamente sobre essa visão fenomenológica, né? Na psicologia mesmo, alguns trabalhos que eu tenho lido, assim, tem o perigo também de se dizer sou psicólogo de orientação russeliana, psicólogo de orientação merleau-pontiana, de orientação heideggeriana, né? uhum, Só que aí, como é que você se diz psicólogo de orientação russeliana, uma vez que, bom, como é que você aplica Russell, né, na clínica? Como é que você uhum, vai aplicar, quando você lê aquele texto, aqueles textos breves, né, que foram traduzidos pela Voz agora de psicologia fenomenológica? uhum, Bom, o Russell não está tratando a psicologia no contexto clínico ali. Ele uhum, está tratando uhum, a psicologia como uma teoria do conhecimento da subjetividade empírica. Agora, e aí você vê alguns trabalhos, alguns psicólogos, né, que, orientação russeliana, mas como assim orientação russeliana? A psicologia que você está trabalhando é como, sabe? Como é que você está aplicando isso ao paciente, né? Que é algo que a gente já havia conversado, né, Jorge? Como que se dá isso, né? Você já tem esse outro perigo também, uma vez que você quer ser um especialista, né, em Russell, né? Ou qualquer outro uhum, autor, assim, sabe? Inclusive, até eu gostaria de saber como é que você vê isso, uhum, né, uhum. Jorge, sobre essa Sim. questão, assim. Uhum. Eu gosto muito da expressão que é usada pelos autores na chamada fenomenologia naturalizada, que é esclarecimento mútuo. Né? Eu acho que, né, até explicando essa expressão fenomenologia naturalizada, acho que existem muito maus entendidos a respeito dessa expressão, né? Como se você estivesse literalmente naturalizando, né? Reduzindo teses fenomenológicas a estruturas concebidas naturalisticamente, né? Como se, né, fosse possível, é, sei lá, correlacionar a intencionalidade ao córtex pré-frontal, né, e reduzisse mais do que isso a intencionalidade ao córtex pré-frontal. Não é nada disso. Né? Se trata, são duas disciplinas distintas que não podem ser, que tratam em alguma medida dos mesmos assuntos e é natural que elas se confrontem, né? Um esclarecimento no sentido de um esclarecimento crítico, na medida que cada uma delas pode, digamos, aprender muito com a outra. Eu acho que algo parecido pode acontecer no campo da fenomenologia com as pesquisas em psicoterapia, com Uhum. as investigações levadas a cabo por diferentes abordagens, né, com a própria psicanálise mesmo. Né. Sim. É claro que também a gente não simplesmente vai aceitar tudo, né, o que a gente também tem que ter esse tipo de reconhecimento, mas as pesquisas em psicoterapia que têm sido
realizadas, né, sobre, seja usando o ensaio clínico randomizado ou não, né, estudo de caso, etc., tem realizado descobertas muito interessantes, né, mas ao mesmo tempo elas sofrem daquilo que o Russell, ele, digamos, denuncia nos seus contemporâneos e que acho que todo fenomenólogo, de certo modo, faz um pouco dessa crítica, que é a falta de clareza dos próprios pressupostos, né? É, né? Então, são pesquisas em psicoterapia que são realizadas, que, né, têm seus méritos, mas vai levando a cabo uma série de pressuposições não suficientemente tematizadas que comprometem, sim, a natureza dos resultados. Então, ter um esclarecimento filosófico dos conceitos usados, do que você está chamando, por exemplo, de eficácia, do que você está chamando, por exemplo, de controle, placebo, etc. Qual o alcance de todas essas coisas para que, né, o desenho de pesquisa, né, o modo como se faz essas diferentes pesquisas seja melhor concretizado. Sim, Né? Vai um pouquinho por aí, falando de maneira sim. bem simples. Né? Mas eu acho. Né, acho que a última, só para por exemplo, né, nas terapias cognitivas você tem um modelo para explicar a ansiedade que é um pensamento ansioso, evento, gatilho que gera um pensamento ansioso que gera um sentimento ansioso. Talvez eu tenha mudado a ordem, mas está pensando uma relação de causalidade entre pensamento e sentimento, sabe? Como Sim, se fossem, né, duas coisas independentes entre si que fosse possível. Como você rastreia uma relação de causalidade entre um pensamento e um mente e um sentimento? sentimento. Né? Acho que com a fenomenologia a gente consegue tematizar melhor a real natureza de algo como sentimento e de algo como pensamento. Né? Então vai um pouco por aí a minha. Sim. Não, eu acho que. Isso eu acho interessantíssimo, assim, quando a gente consegue aplicar a fenomenologia mesmo, né? Nesse sentido, assim, de você questionar os pressupostos, as condições de possibilidade, né? Uhum, Porque uma coisa que eu via muito, assim, por cima em TCC é que quando se evidenciava tal sintoma, você me corrige, assim, do paciente, você meio que a descrição, ou você meio que já vinha com um método pronto para lidar com aquilo. Só que, de uhum, repente, a evidência do fenômeno não correspondia com o método. E aí, como é que você faz, sabe? Puxa, fugiu do meu arcabouço, sabe? E aí uhum, parece que a fenomenologia, nesse sentido, ela consegue lidar melhor, né, com a evidência do que justamente aparece aí, sabe? Que uhum, afinal você tem que meio que fazer jus ao que aparece, né? Ou melhor, respeitar o que aparece numa uma linguagem mais coloquial, assim. Justamente para questionar, bom, quais são os esclarecimentos dos pressupostos, como você colocou, né? Eu agora, bom, agora até você me esclareceu até melhor como seria possível, de certo modo, aplicar Russell, né? Por via do uhum. esclarecimento de pressupostos, né? Nesse É, sentido, assim. uhum. Uhum. E é claro, né? Tomando todos os cuidados, como você Sim, bem exato. falou, eu gostei muito disso. Né? Não basta apenas funcionar, não é como se, né, um, uma formação ampla do pensamento de Russell fosse mais do que suficiente Exato, não. para um psicólogo clínico atuar. Porque eu acho que, bom, quando a gente lê Russell mesmo, ele mesmo fala para os próprios ah, fenomenólogos, né? Que ele é um iniciante. Ele é Uhum, sempre um iniciante. A gente tem que tomar cuidado com os dogmatismos, né? Então, se a gente, se é para levar Russell a sério nesse sentido, bom, a gente não pode ser dogmático e talvez nem se prender tanto a ele, né? uhum, Porque eu acho que tem uma citação, não sei até onde você já leu aqueles ensaios sobre psicologia e fenomenologia. Acho que você tem aí também, né? Ah, tá, tenho. Psicologia Esse aqui, fenomenológica? né? Ah, tá, esse, E- sim, sim. Poxa, Aham, ele tem uma citação aqui que é muito que é muito bonita, que eu acho que diz justamente sobre isso, né? Ah, a noção de sistema que é assim, a fenomenologia exige do fenomenólogo
que renuncie por si mesmo ao ideal de um sistema filosófico, e ainda Uhum. que viva como um humilde trabalhador em comunidade com outros em prol de uma filosofia perenes, né? Nossa, eu não lembro dessa. De qual texto? É no parágrafo 16 a resolução fenomenológica de todas as antíteses filosóficas. É na Mas, página 110. mas é que tem vários textos, né, nesse. Deixa eu ver aqui agora qual que é. Uhum. É legal, muito. Bom, Uhum. E é legal a gente ver isso das palavras do próprio Russell, né, no exato, sentido exato. de. Tanto que a crítica ao psicologismo, né, é uma crítica a um esforço de uma sistematização, né, de uma determinada tese, né, de uma Exato. universalização, digamos, no sentido de você conseguir responder problemas filosóficos tendo em vista conceitos psicológicos, como se, né, por exemplo, números, é, operações lógicas fossem nada mais do que meros processos É, psicológicos. construtos de pensamento, né? Uhum. Sabe? E o mesmo vale, né, pro inverso, né? Uhum. Para a própria objetividade ou realismo ingênuo, né? Que a gente tende Uhum. também a considerar de certo modo, né? Que eram as duas visões que Russell estava vendo, né? Mas é por aí, sabe? Eu acho que a gente teria que ler ou aplicar Russell, né? Uhum. Visando o perigo dessa sistematização, mas também aquilo que vai atravessar toda a obra russeliana, que são conceitos operatórios fundamentais, né? A Uhum. intencionalidade e conceitos que, por mais que Russell tenha apresentado, ah, por vezes são melhores desenvolvidos pelos seus póstumos, né? Uhum. Merleau-Ponty, por exemplo, Sim. na filologia da percepção, a noção de corpo mesmo, né? Creio que é um pouco, embora beba muito de Russell, ele vai para um nível do sensível que vai para além de Russell nesse sentido, sabe? Uhum. De Sim. investigar o sensível por ele mesmo, né? Não o sensível sob a ótica da consciência pura, mas sensível no seu próprio embasamento, né? E como essas coisas se conectam, né? Uhum. Não, Sim. não só isso, mas outros também. Na própria, creio que na psiquiatria, né, que usa a fenomenologia também, você deve, Uhum. conhece muito bem, né? Como é que se opera, né? Esses conceitos, né? Uhum. O Karl Jaspers, né, que pode-se dizer que é um dos primeiros, se não o primeiro autor que pensa a relevância da fenomenologia para o campo da saúde mental. É até interessante que o Psicopatologia Geral é um texto eclético, é um texto que, né, busca desenvolver uma ciência base para a psiquiatria, uma ciência de fundamentos, mas o que é interessante é que é um livro composto por várias disciplinas, sendo que cada uma delas tem um papel. Então não é como se fosse uma disciplina homogênea. Uhum. Né? Ele faz até menção à psicologia explicativa e descritiva do Giltey, né? Essa distinção. Né? E a fenomenologia é apenas uma das disciplinas, né, da psicopatologia geral. Ainda que seja, né, aí que tenha começado muitos dos mal entendidos da fenomenologia, porque para ele acaba sendo, né, descrição de fenômenos, né, a fenomenologia, falando de maneira bem grosseira, né, acaba deixando um pouco de lado o, ele não tinha transcendentalismo, né, quando ele publicou Psicologia Geral, mas de qualquer modo tinha uma preocupação com a teoria do conhecimento no próprio Investigações Lógicas, né, Sim, sim. com estruturas, algo como estruturas da intencionalidade, que acaba sendo deixado um pouco de lado e é retomado pelo, né, ainda que com vários equívocos, pelo Minkowski e pelo Binswanger. Uhum. Né? Então, a história, né, acho até interessante que a história dessa, digamos, entre aspas, aplicação da fenomenologia no contexto clínico é composta por muitos mal entendidos. Hoje em dia a gente tem comentador, hoje em dia a gente tem, Sim. né, inúmeras traduções, a gente tem muita tradição assim para conseguir fazer isso de maneira bem mais consistente, mas ali no olho do furacão era bem mais difícil, né? Mas de fato havia muitas
Coisas que não faziam sentido, né? O Binswanger fala de ser além do mundo, né? Ser além do Sabe? mundo. Não tem sentido, né? Ser além do mundo. Né? Mas é um pouco, né, esse desafio, né, que permanece para a nossa geração de, beleza, tem relevância, com certeza tem relevância Não, exato. a fenomenologia para o contexto clínico, mas qual? Né? Como que a Qual gente faz isso? fenomenologia, né? E qual E, fenomenologia? Uhum. exato, né? Porque hoje a gente tem diversos campos, né? Eu acho que um dos mais populares, a gente pode dizer assim, que é a da Zay-análise, né? Uhum, sim. Bom, forte influência heideggeriana, mas se eu não me engano, você me corrija, é com Binswanger que inicia a da Zay-análise ou é com Jaspers? Com Biswanger, com Biswanger. Ah, Binswanger. É, com Biswanger. Uhum. Então a gente tem a da Zay-análise, a gente tem, como é que é, as psicologias de orientação fenomenológica existencial, aí você já tem duas nomenclaturas, né? Duas coisas de peso, assim, mas como assim, né? Como é que Uhum. você tá, sabe? Então você fica meio assim nisso, né? Como usar, como aplicar, o que se está usando, né? Que fenomenologia está usando, né? Nesse contexto clínico. Uhum. Como operar com eles, né? Uhum. Sim. Autores, ferramentas, como, né? Eu ficava Uhum. muito na dúvida, assim, né? De como, assim, né, nessas duas vertentes, por exemplo, né? Ok, a gente tem Biswanger na design-análise, mas e nessa outra vertente, assim, o que que a gente está se baseando aqui em fenomenológica existencial, né? Uhum. Sim. Porque geralmente, É, uhum. Acho que é a grande confusão das linhas a terceira onda, né, chamada são muitos nomes que vão surgindo, né, para meio que formar uma identidade. Tem até um caráter institucional esses nomes, muitas vezes mais institucional do que teórico, sim, né? sim, sim, Então exato. acaba cada um vai criando um nome para chamar de seu. É É, difícil exato, exato. mesmo, né? Eu não sei se eu conseguiria delimitar tão bem a diferença entre das análise e fenomenologia existencial, mas tem uma história, sim. Mas uma coisa que você falou, né, e que eu acho interessante é o Merleau-Ponty, né? Ele de qualquer modo, é algo que você consegue visualizar melhor, algo como uma aplicação, um reconhecimento da sua relevância para outros contextos, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Merleau-Ponty e, né, mais do que isso, o que o Merleau-Ponty teria diferente do Russell nesse aspecto? Né? Por que não apenas o Russell? Por que o Merleau-Ponty é melhor nesse sentido? Olha, Merleau-Ponty aqui não seria meu lugar de fala, mas eu vou arriscar, hein? Aham, Tem aham. amigos que talvez ouvirão, né, o podcast, e aí provavelmente vão ficar furiosos comigo, mas Aham. eu acho que justamente o Merleau-Ponty ele teria se a gente faz no contexto histórico-filosófico, é que quando o Merleau-Ponty inicia a fenomenologia da percepção, né, é justamente pela questão da percepção, porque a percepção não é algo que se centra só na consciência pura, né, só na consciência transcendental, mas o próprio corpo, né? O Uhum. corpo percebe os fios intencionais que Merleau-Ponty fala na fenomenologia da percepção, e não que o Russell também não tenha abordado, de certo modo, o corpo, né? Porque, afinal, para Russell, o corpo é o ponto zero, né? De orientação das coisas, né? Porém, a questão da percepção, ela vai ganhar um estatuto pela consciência, né? De certo modo. Em Merleau-Ponty, não, ele já estende isso, né? O próprio corpo, o próprio sensível por si mesmo, né? Então aqui a gente já tem uma diferença gritante, assim, de como os dois estão abordando, embora Merleau-Ponty, de certo modo, pega muito da noção de corpore live de Russell, de percepção, e ele, de certo modo, dá para dizer que faz uma renovação? Talvez. Né? A gente Uhum. pode pensar nesse sentido, assim. Mas também como ele está dialogando para a para, assim, com as ciências da época, né? Uhum. Porque ele pega, você vê a filologia da percepção, os títulos, o que ele está fazendo ali,
Ele está pegando a fenomenologia e colocando dentro do contexto, a questão da motricidade, toda essa questão que aparece na fenomenologia da percepção é um diálogo constante, assim, com as ciências da época, né? Mas, claro, não colocando a fenomenologia em segundo lugar, mas Uhum. partindo da própria fenomenologia, né? Uhum. Você pega ali a estrutura do comportamento, que é antes da fenomenologia da percepção, ali já tem algumas teses de fenomenologia, né? Que ele já está Uhum. usando depois para a fenomenologia da percepção. Claro que depois em O Visível e Invisível, a gente vai tratar de uma obra puramente de ontologia fenomenológica, né? Com um aprofundamento melhor, assim, que já não é mais a noção de corpo, mas a noção de carne. Mas eu diria que, de certo modo, o Merleau-Ponty, ele abre portas, né? A partir da fenomenologia da percepção, a, a essa forma de aplicabilidade, de certo modo. Porque, por exemplo, você vê aquela corrente inaugurada pelo Varela, né? O Uhum. enativismo. Uhum. O enativismo, ele começa justamente pelo uso de teses de Merleau-Ponty, né? Uhum. E aí ele vai se estendendo, assim. Acho que você tem aquele Evan Thompson, o próprio Varela, a própria professora Nathalie Uhum. Desprat, né? Tem um diálogo constante com o enativismo e Varela. Ela Uhum. tá partindo também de Merleau-Ponty, embora ela use bastante Russell, né, também. Uhum. Russell, de certo modo, tem uma contribuição? Tem. Porém, aqui a gente teria um outro problema também, já saí um pouco da resposta da pergunta sobre Merleau-Ponty, mas a gente também tem um outro perigo de quando, nessas teorias relativistas, por exemplo, tem-se a aplicação desses conceitos da teoria fenomenológica de Merleau-Ponty, de Russell ou de quaisquer outros, e não se faz a devida referência, né? Uhum. Uhum. Da onde Sim. você está partindo aqui, a gente teria novamente o problema dos pressupostos. Uhum. Quais são esses pressupostos que se está utilizando no enativismo, né? Uhum. Ok, parte do Varela, parte da Nathalie Desprat. Só que esses pressupostos são pressupostos fenomenológicos, né, de certo modo. Né? Uhum. Eles vão falar de intencionalidade, a questão do corpo, né? Você vê a noção de corpo ali no enativismo, é o que Merleau-Ponty fala na filologia da percepção, mas sem citar Merleau-Ponty, Sem citar Merleau-Ponty, né? sabe? Uhum. Então, de Sim. certo modo, sim, Merleau-Ponty nesse sentido abre muito campo para isso, né? Uhum. Embora Russell também esteja ali para a par, né? E aí, é claro, eu acho que é como a gente havia falado antes, tem ferramentas, né? A gente Uhum. não precisa aplicar todo o Russell a aquilo ou aquela outra coisa, mas, de certo modo, embora Merleau-Ponty tenha um melhor, um melhor diálogo, Russell não fica para trás, novamente, assim, pela questão da intencionalidade, pela questão do corpo também, que é muito semelhante a de Merleau-Ponty, assim, de certo modo. Uhum. Sim. Claro, a questão ali é o estatuto transcendental, né, que entra em jogo, né? Tanto tem Uhum. até um texto, assim, de um professor famoso, assim, é o perigo da naturalização da fenomenologia russeliana, né? Uhum. Quem? Sabe? Você lembra É qual? do Fábio Caprio, Aham. Ah, da sei, sei. PUC. Aham. Eu li o livro dele, Então o ali Fenômeno da Depressão. ele Aham. vai questionar o estatuto do nativismo, por que que não poderia, e É etc. mesmo? Aham. Mas eu acho que, novamente, não é você, como você havia colocado, não é naturalizar totalmente, né? Na fonologia que a gente Uhum. tem esse preconceito, de certo modo. Eu tinha esse preconceito com a fonologia naturalizada até certo tempo atrás, de naturalizar toda a fenomenologia não ser fenomenologia, né? Uhum. Mas eu acho que vai muito com aquilo que você havia falado antes ali, né? Não é você pegar a intencionalidade e transformar numa questão de causa e efeito, né? Uhum. Ela não tá querendo fazer isso, né? Sim. Ela É. respeita a correlação ali que a intencionalidade é, né? Uhum. Mas sobre Merleau-Ponty, eu acho que É que é uma seria expressão, por... a minha opinião, é uma expressão horrível. Fenomenologia É, naturalizada, assim, pois induz é, a erro. sabe? É expressão, Exato. Acho que mas. poderia haver uma outra expressão, né, para Uhum.
E aí você já fica assim com aquilo, né? Opa, Uhum. naturalização, mas você já combateu a naturalização, e agora vem novamente, né? É, não, exatamente. Mas, eu. Mas, de qualquer modo, é um risco sempre latente de você naturalizar qualquer disciplina, de maneira Exato, exato. geral. Né? Um risco latente, um progressivo avanço das ciências naturais de você, né, tentar simplesmente naturalizar mesmo. Né? Pensando no campo da saúde mental, por exemplo, né, tipo, categorias diagnósticas como depressão, esquizofrenia, etc, 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 né, tem a eterna esperança de você achar o correlato orgânico, né, o chamado biomarcador, como Hum, se é, a depressão fosse tal como, por exemplo, a gripe, né, o, a síndrome de Down, você consegue fazer o diagnóstico através de um cromossomo. Tem, né, doenças que você consegue, através de um exame laboratorial, é inequívoco, né, você tem a doença. Como se fosse possível um modo de estar no mundo, né, que tem todo um caráter holístico. A priori a gente não pode assumir como um impossível isso, claro que não. Né? Acho que existem lesões orgânicas que têm uma transformação na sua experiência com o mundo muito típicas, mas no caso do diagnóstico, a gente está há mais de 150 anos procurando os tais dos biomarcadores e a gente não encontra. E querendo ou não, é um esforço, né? É uma premissa no sentido de que são entidades naturais. As últimas consequências da depressão é uma entidade natural, sim, a última consequência da esquizofrenia é uma entidade natural. Isso, né, digamos, soa mais coerente no campo da psiquiatria, no campo da saúde mental. Agora, né, acho que no campo da fenomenologia, desde do modo como ela foi concebida, a gente conseguir identificar algo dessa natureza, no sentido de uma função, o, sei lá, a temporalidade, né, é algo constituída no, sei lá, na amígdala cerebral, uma parte específica do cérebro, né, é algo que sou, não faz sentido, né, na minha opinião, pelo menos. não, exato, exato. Ainda mais quando a gente tenta procurar a causa, né, da depressão, nossa, e aí você adiciona um biomarcador, né? Bom, a depressão, se a gente aplica num contexto fenomenológico, né? Ela seria aquele tipo de fenômeno que, ao mesmo tempo que está aí aparecendo para nós, a gente não a sua condição de possibilidade permanece oculta, né? Uhum, Se a gente aplica no sentido heideggeriano, assim, né? Não é desvelado, né? Fica uhum, velado, assim, né? A condição. E eu acho que justamente a naturalização tem esse perigo, assim, mas como também uma certa noção de objetividade que vem com ela, né? Por- objetivo, uhum, Porque, ok, se a gente pega ali a filosofia como ciência rigorosa de Russell, ou as meditações cartesianas, a primeira, ok, a gente procura validade objetiva, né? As investigações lógicas também. Porém, é uma validade objetiva que não abre mão da subjetividade transcendental, né? Da primeira uhum, pessoa, né? Agora, nessa questão da naturalização, é uma necessidade de uma objetividade quase vazia de uma primeira pessoa aí, né? uhum, Hoje tendem a pensar que tem algumas teses assim de que pensam que a naturalização é como se fosse um progresso para o pensamento. uhum. É uma tese forte assim, né? E bom, como é que você vai aplicar a naturalização agora, realmente pensando assim, a contextos sociais, políticos, né? Como é que você faz Uhum, isso, né? É uma impossibilidade de tamanho numeroso, assim, né? uhum, Ou aplicar sim. uma certa validade objetiva nesse sentido, naturalizada à depressão, né? Uhum. E eu Tem, acho. tem até pesquisas assim no campo da psicologia social, né? Eu odeio essas pesquisas assim que, né, aí investiga perfis de, né, perfis políticos específicos e você vai identificando
comportamentos particulares, de modo que você vai lá e equivale as pessoas da direita com a da esquerda, porque elas, né, apresentam um grau de reatividade semelhante e os moderados diferente, tá? Mas o que você está chamando? Você já está, a priori, para fazer um tipo de pesquisa, você já está delimitando o que são cada um desses espectros, né? Exato, exato. Você não tá fazendo jus, né, ao que tá ali, né? E eu acho que nesse sentido, né, a gente consegue, agora a gente volta lá pro começo, da aplicação, entre aspas, né, da fenomenologia. Uhum. Porque a gente pode não aplicar a redução fenológica ao hipoquê, né, de certo modo, mas eu acho que a ferramenta da intencionalidade, de fazer, de certo modo, esse jus a investigação dos pressupostos, né, ou daquilo que aparece no sentido lato ordinário da palavra, ela fornece muitas ferramentas, né, nesse sentido, né? Uhum. Não vou usar o Russell transcendental em tudo, né? Vamos transcendentalizar tudo. Eu vou fazer uma redução idética, eu vou captar a essência de cada indivíduo dessa pesquisa da psicologia social, sabe? Uhum. Não, bom, isso não existe, você não tem como fazer isso, sabe? E tem muitos psicólogos que fazem isso, fazem, bom, um sentido muito forte da palavra, mas interpretam dessa maneira, né? Uhum. Sim, eu concordo. Uhum. Mas agora, nesse sentido de fazer o jus aos pressupostos, né? Aquilo que aparece ali, como lidar com aquilo, eu acho que ela tem muitas ferramentas, assim, sabe? A gente pensa em Uhum. termos de aplicabilidade, né? De alguém que seria, como o Zahavi fala, sei lá, filósofo fenomenólogo de poltrona, né? O Zahavi tem essa expressão. Ah, em que sentido? Não entendi. É que o fenomenólogo de poltrona é aquele que fica no âmbito teórico, né? Ah, tá. Uhum, Ele não vai entendi. pra prática. Sim. Né, e tem acho que uma coisa também muito importante da gente ter em vista para o prático em que sentido, né? Uma coisa, até pensando no sentido dessa aplicação, né? Uma coisa é você, né, ter uma certa clareza, por exemplo, do estatuto da subjetividade humana, das suas diversas manifestações como sintomas, né? Exato. Que se observa na clínica. A outra coisa é a ação que você faz diante disso, né? Que caracteriza o ofício de qualquer clínico, né? Mais do que você, né, ter um certo entendimento de um determinado caso particular, um entendimento, digamos, cientificamente informado, fenomenologicamente informado, que seja, mas beleza, o que eu faço? Né? O que fazer? O que Né? E fazer, né? aqui, mais uma vez, né, a gente vai reconhecendo mais uma vez os limites de uma fenomenologia russeliana para pensar o que fazer, mais do que apenas, né, como esse fenômeno particular, né, que se manifesta no contexto clínico de uma pessoa pedindo ajuda para um profissional da saúde, né, como que devemos interpretar isso, né, o que já é uma pergunta bastante densa, que, né, como você falou, eu concordo, está para além dos limites da fenomenologia russeliana, mas um segundo ponto, o Melo Ponte tem, é um autor que consegue fazer isso melhor, concordo completamente com você também, mas o que fazer é algo que já é outro debate, É outro né? debate. É outra coisa, né? O que fazer e por que fazer e para que fazer, Exato, exato. né? Então, aqui a gente está entrando no campo, em alguma medida, da técnica, da ética, é isso, assim, eu acho que eu gosto muito desse, quando você fala da sistematização, porque é tanta coisa, assim, que a gente acaba deixando de lado quando a gente só lê o psicólogo, né, tenta fazer esse esforço de ortodoxia, o que acaba acontecendo é que, inadvertidamente, a gente deixa de olhar para esses outros problemas, Não, né, exato. essenciais para uma prática clínica em psicoterapia, psiquiatria, né, etc.
Não, ainda mais se. E aqui, justamente, quando você pega somente o que tem de Rússia publicado em vida, né? No contexto Uhum, aqui, poxa, aplicar redução ou etc., ok, você vai ter que desconsiderar todo o contexto social do paciente, né? No uhum, contexto clínico, como é que você vai fazer isso, sabe? Como é que você vai se abster de todas as condições, que são justamente os pressupostos, né, talvez, que levaram aquele paciente naquele determinado contexto a estar ali com você naquele período, né? Como é que você vai abster tudo disso e transformar ele no seu correlato, sei lá, noemático, né, para, uhum, sabe, aquilo ali faz parte, né, do sujeito, né? Então, realmente, não tem como só o psicólogo se apegar somente a teoria de Russell, né? Ela tem seus limites, tem os seus propósitos, mas agora, nesse sentido, né? Bom, é difícil mesmo, sabe? uhum, Embora a gente tenha na fenomenologia genética, né? uhum, Se a fenomenologia estática ela é uma fenomenologia descritiva, uhum. a fenomenologia genética ela é uma fenomenologia explicativa, né? Explicativa. É. Uhum, E aí a gente abre espaço para uma hermenêutica dentro de Russell, né? uhum, Uma vez na história, ele vai, quando a gente tem a noção de história sedimentada, né? Todo o processo de historização da subjetividade transcendental, né? Sua própria história, da gênese, né? Toda aquela coisa que a gente já havia falado. Mas, novamente, a gente tem que tomar certos cuidados também, né? Com isso, né? uhum, sim. Mas com certeza, né, na filologia genética, o, acho que nesses textos, ou em futuros desenvolvimentos, né, a gente, é um projeto que pode ser continuado, mesmo que é isso, o Russell identificou um problema a respeito da constituição empírica, biográfica, né, de, da pessoa. Né? Eu gosto dessa expressão da pessoa. É um projeto que pode ser levado a cabo ainda e esse projeto é muito relevante assim para o psicólogo Não, clínico, exato, né? exato. Claro que, né, mais uma vez também, um esforço paralelo é pensar adequadamente, digamos, essa aplicação, mas aí tem uma fonte de insights muito, Sim, muito não, boa. exato. Eu acho que se a gente quisesse, arrisco dizer, né? Que se a gente pensa a critérios de ferramenta, né, eu acho que a filologia genética ela teria muito mais suporte teórico nesse sentido, se a gente quiser pensar, né, os Uhum, insights dentro de um quadro da psicologia clínica, né, com tudo que a gente já acabou de falar, né, com suas ressalvas, com seus limites, até onde a gente pode ou não pode, né. Que às vezes eu uhum, sinto que é isso que falta, né, é você demarcar, bom, isso vai até aqui, depois não vai mais, sabe? uhum, Seja, vejo isso, seja tanto do contexto da psicologia, quanto também do contexto da filosofia, né? uhum. Até Até onde aquilo que. você se compromete com certas teses, né? Uhum. E aí você, não me comprometo com essa tese, então eu deixo de ser, sei lá, russeliano, sabe? Calma lá, sabe? Acho que a gente não precisa pensar assim, sabe, Gê? Uhum. Uhum. Legal, legal. Muito bom, Piero, muito, muito bom. Acho que já estamos chegando ao fim. Certo. Piero, tem mais alguma coisa que você, né, queira falar? Algum ponto que a gente deixou de abordar? Ou, enfim, divulgar alguma coisa? Olha, eu gostaria de dizer, assim, né, spoilers, né, para Uhum. que agora em outubro estamos organizando um evento de fenomenologia crítica, fenomenologia e crítica, né? Legal. E aí vai se dar. Primeiro, alguns dias serão de forma híbrida, mas outros serão de modo presencial na Universidade Federal de Santa Maria. Mas Uhum. ainda estamos decidindo ainda alguns ajustes, mas quando a gente pensa em fenomenologia crítica, que seria uma união com a teoria crítica, né? Bom, aí a gente tem algo que Russell fez também, de certo modo, foi a Uhum. possibilidade de pensar uma crítica, né, dentro da própria fenomenologia Que com a legal. união da teoria crítica, né?
é um campo novo que está surgindo agora também, que chamam de pós-fenomenologia, Teoria crítica em sabe? que sentido? É escola de Frankfurt? Ou não, Ah, não escola de necessariamente. parte dali, Michel Foucault é um Aham. autor muito usado, né? Mas que vai para além, assim, que pensa nos contextos sociais, políticos, né? Uhum. Claro, usa a fenomenologia, mas justamente a Russell vai até aqui. Vamos usar agora outros autores, né? Aham. Revisando esse cuidado, assim. Ah, Mas muito interessante, assim, também. Posso lhe mandar depois também um material sobre. aham, eu posso divulgar, não tem problema não. Certo, Eu certo. faço qualquer coisa, se Uhum, autorizarem também, eu uhum. posto pro Não, claro. banner. Aham. Muito bom, pô, muito bom, Mas muito querido. obrigado pela conversa, Jorge. Um prazer aqui poder dialogar com você sobre isso, assim. Já era algo que eu gostaria muito de dialogar com você. Ah, legal. Não, prazer imenso, assim, né, pelas trocas, você já tem me ajudado bastante, assim, nesse, né, entender melhor, né, o estatuto da fenomenologia, né, acho que é esse diálogo que a gente faz com a galera da filosofia é muito bom, é muito necessário. Legal. Então, é isso, querido. Ah, um prazer, viu? Opa.